Oi, Heraldo, boa noite. O João Vitor. Pronto, voltou a conexão. Deu certo agora? Tudo certo, estou ouvindo normal. Tô te ouvindo bem, viu? Tô te ouvindo bem, gente. Felizmente são problemas aí que acontecem, né? Com essa questão da conexão. Mas aí, como eu falava, você que fez a pergunta anterior, pode continuar mandando aí as suas perguntas. E eu perguntava justamente pro Hugo o seguinte: antes da contaminação, você imaginava assim que poderia ser acometido pela doença, não só você como algum colega teu, e você não tem como ficar longe, porque é uma realidade, né? E você falar, por mais Exato, que você use os EPIs, né? E os exato. equipamentos aí obrigatórios e tal, mas você não tem como, você está lutando contra o inimigo invisível, né? Conta pra A gente, nós. logicamente, era um assunto comum entre eu e meus colegas, que a gente tem uma boa noção de que a chance de pegar é maior do que a de não pegar, né? E a gente comentava que se a gente realmente fosse pegar, que fosse uma fase tranquila da doença, que fosse com sintomas mais leves e que a gente pudesse recuperar rápido para voltar a trabalhar rápido. Para todo mundo que não consegue ficar realmente com um distanciamento social adequado, um confinamento adequado, a gente sabe que o risco é muito maior de contágio. Ainda mais para profissionais como nós, médicos, enfermeiros que estão na linha de frente, ou policiais, por exemplo, também precisam manter sua rotina regular. Então, assim, muitas das vezes, por exemplo, no SAMU, nós somos acionados para um acidente de trânsito. Só que a gente não sabe quem a gente vai atender. A gente não sabe quem é o paciente que está acidentado. Então, assim, quer queira, quer não, a gente se expõe mais do que a população normal, né, a população regular. E isso era um diálogo, né, de que sim, a gente sabia, tinha ciência da, da facilidade com que a gente teria de ter contágio, né? Enfim, graças a Deus, medidas estão sendo tomadas para tentar mitigar isso, tanto no ambiente de trabalho, né? Por exemplo, no próprio PSF, desde o começo da pandemia, a gente mudou a estrutura do posto. Nas nossas condições, a gente mudou a posição da mesa, a gente mudou a distância do paciente, a gente mudou a forma de recepcionar os pacientes. Isso tudo para mitigar, né? Minimizar a chance de contágio. Mas sabendo que quando chega uma criança com tosse, cansaço, você precisa tocar no paciente, você precisa auscultar o paciente, e nesse contato é muito difícil não haver um contágio, né? Então a gente já sabia do grande risco, né? Verdade, eu fico até imaginando como é. Eu estava vendo outro dia, eu estava vendo uma matéria hoje, foi ontem, e foi hoje. E um médico no hospital no Rio de Janeiro, ele disse muito preocupado porque haviam 30 pacientes com Covid-19 no hospital, mais um chegando e ele só tinha apenas um respirador no hospital. Ele fez essa denúncia e aí a gente fica, desde o início de tudo isso, eu fico imaginando como fica a cabeça desses profissionais, né? Do Exato. profissional médico saber. Por um lado, ele precisa cuidar do paciente, é o ofício dele, e por outro lado, ele também precisa se precaver para não adquirir a doença. Quer dizer, é muito complicado. Quer dizer, eu acredito que o estresse é muito grande nesse momento, né? Exato. O ambiente é de tensão. O ambiente é de É de tensão. Normalmente, quem já trabalha no pronto atendimento de pequenas, médias cidades, e das grandes cidades também, lógico, já vive sob estresse. A gente já lida com demanda maior do que a gente deveria cuidar, sabe? A quantidade de atendimentos, as deficiências nos diferentes níveis do sistema de saúde pública, ela recai muito sobre o profissional, sobre o enfermeiro. Então a gente já vive sobre um estresse. Quando a gente enfrenta uma pandemia, sabe a gravidade da doença, né? A gente sabe a letalidade dela, que pode parecer pequena, mas é pequena. A gente tem todas as condições para tratar adequadamente todos os pacientes, né? Então é um pequena que dura pouco tempo por pequena. Logo, quando há saturação do sistema público, quando há saturação dos respiradores, a gente vê pacientes falecendo
não apenas pela doença, mas pela deficiência do sistema. Então é bem complicado. Graças a Deus a gente tem acesso a recursos, né, de psicólogos, recursos de redes de assistência, de apoio ao profissional. Né? Tem alguns colegas meus que já procuraram auxílio para poder ter um momento de botar a cabeça no lugar, para voltar para a linha de frente, porque não é fácil. Não é fácil. E assim, a gente já estão nessa situação. Então a gente tem que fazer a nossa parte para achatar essa curva e fazer com que o nosso serviço de saúde tenha condições, né, de tratar todos os pacientes. É verdade. Tem uma pergunta da Sandra aqui, ela dizendo o seguinte: muita gente parece estar relaxando os cuidados em relação à Covid-19. O doutor Hugo acha que o número de casos em Campina deve crescer nas próximas semanas? Hoje, inclusive, eu vi um relato, Hugo, das pessoas fazendo vídeo, denunciando, por exemplo, na Avenida Juscelino Kubitschek, o pessoal está caminhando normalmente. Na Avenida Juscelino Kubitschek, aqui no Açude Velho, o pessoal não está atentando para o perigo. Eu acredito que existe um grande equívoco, Jaqueline, na população, no sentido de que parece que ou é 8 ou é 80. Ou a gente vive confinamento, isolamento total, lockdown, ou a gente vai todo mundo para a rua fingir que a vida é normal. A gente tem que achar um equilíbrio. As populações asiáticas, elas estão alguns anos-luz na nossa frente nesse aspecto, devido aos vários quadros parecidos que eles já enfrentaram. Eles já têm uma consciência de como se comportar publicamente para minimizar contágio. O brasileiro, e em especial aqui o nordestino, nosso povo é um pouco difícil de compreender que é necessário manter o distanciamento social. Né? Independente do comércio voltar ou não, independente de você voltar a trabalhar ou não, independente de você estar saindo para ir no supermercado, você precisa ter a consciência acerca do distanciamento social. É necessário ter a consciência de usar máscara, é necessário ter a consciência da higiene das mãos, a higiene de não tocar o rosto após contato com outras pessoas. E isso a gente vê que é muito difícil a população daqui, nossos conterrâneos, de compreenderem e praticarem. Parece que ou é 8 ou é 80. Ou eu me tranco dentro de casa e não falo com ninguém, ou eu vou para a rua e finjo que a vida é normal. E aí a gente vive esse dilema, né? Eu não tenho como dizer assim, estatisticamente, qual seria as consequências do relaxamento que a gente já observa na sociedade aqui em Campina Grande. Quanto mais rápido as pessoas entenderem que precisam mudar a vida, que precisam mudar o modo de se relacionar, que precisam mudar o jeito de pegar elevador, o jeito de pegar Uber, mais rápido a gente vai poder criar meios de se readaptar e já que eu não estou te vendo, acho que teve algum probleminha com
Telefone Só um do Jack. minutinho. Eu vou Tranquilo. voltar aqui. Pronto, vamos lá. Deu Pronto. certo agora. Tem um probleminha aqui na câmera, tá? E assim, só terminando a resposta, né? Eu acho que não tem como a gente adivinhar como vai ser o comportamento, né, dos diagnósticos. Mas a grande questão há uma expectativa de que haja realmente uma subnotificação na nossa região, que os números poderiam estar um pouco maior do que estão aparecendo nos canais oficiais. É uma sensação que eu compartilho com vários amigos, com vários colegas que estão nos hospitais. Inclusive, eu gostaria de aproveitar a tua fala e lembrar aqui para o pessoal que está acompanhando, olha só, gente, só para atualizar aqui os números, no Brasil, gente, nós temos hoje, 22 de abril, 43.079 casos confirmados e são 2.741 óbitos. Aqui em Campina Grande, exatamente, aqui em Campina Grande são... aliás, aqui na Paraíba são 345 casos confirmados, 1.217 casos descartados, são 40 recuperados, né? E eu também separei uma outra informação aqui, Hugo. Enquanto eu localizo aqui a informação, eu queria que você falasse o seguinte: você me adiantou que você já deve voltar a trabalhar na próxima terça-feira. E eu te perguntava em relação a quem foi contaminado pelo coronavírus. Ele corre sim o risco de ser contaminado novamente, e você inclusive tem uma explicação nesse sentido, até porque existem muitas perguntas ainda em relação ao Covid-19, os cientistas estão buscando também essas respostas. E o que é que você tem de momento nesse sentido, por favor? Então, o que a gente sabe o que as pesquisas já chegaram a determinados consensos, né, que viram protocolos que chegam até nós. Os casos simples, os sintomas simples, os casos mais comuns de um tempo de 14 dias, essa pessoa voltar normal com distanciamento social, lógico, com o uso da máscara, mas esse período é de 14 dias para os casos comuns, os casos onde a sintomatologia não é moderada e grave. Para os casos onde há necessidade de internação, onde os pacientes podem precisar de semi-intensiva ou de unidade de tratamento intensivo, a gente tem um tempo que os infectologistas chamam de período de derramamento viral. Esse período ele é um período de segurança, onde se imagina que o vírus ainda pode estar sendo derramado pelo corpo daquele que teve um quadro moderado a grave da doença. Então esse período pode durar até 25 dias, um limite. Então a gente tem esse período de segurança, né, das pessoas que têm um caso mais grave, do início dos sintomas, mais 3 semanas para ele evitar o contato. Então seria mais ou menos esse período que a gente teria de segurança para retornar, por exemplo, ao trabalho. No caso de um profissional da saúde, um profissional da área de segurança pública, ele poderia retornar ao trabalho desde que 100% recuperado, né, sem sintomas, tendo esse período de segurança. E quanto à reinfecção, alguns pacientes da China, né, ao relato de alguns pacientes chineses e alguns relatos do Japão também, sobre reinfecção. O paciente ter a doença, passar pelo processo de cura e ser reinfectado. Isso é minoria na comunidade científica. O que existe de mais importante em termos de consenso nesse aspecto é de que há uma cura associada a uma memória imunológica. Ou seja, o paciente ficaria com a imunidade quanto àquele sorotipo de vírus, quanto àquela cepa de vírus.
Os estudos maiores da Europa sinalizam nesse sentido e trazem críticas aos estudos chineses e a esse estudo de caso do Japão, que são como se esses casos tivessem sido, na verdade, uma infecção apenas, em que o paciente teve uma melhora e depois apresentou uma nova. Então, assim, o que a gente tem de maior consenso? Há uma maior probabilidade de que o paciente que tem Covid e se cura, ele não volte a ter. Ele não volte a ter. E o que eu lembro aqui, para ficar mais fácil do pessoal entender, por exemplo, a dengue, né? A gente sabe que há a possibilidade de você ter dengue mais de uma vez. Mas você não vai ter aquele mesmo tipo de dengue que você teve anteriormente. Se você voltar a ter dengue, vai ser um novo sorotipo, uma variação do vírus, né, uma mutação do vírus que você pode vir a ter. A gente tem esse temor em relação ao SARS-CoV-2, que é o nome do corona, mas a gente sabe que ele não consegue mutar tão rápido. Então, nossa expectativa é que realmente os pacientes que tiverem curados estão também imunizados. Hugo, tem uma pergunta dizendo o seguinte: diante dessa pandemia, tudo é muito indefinido em todos os sentidos. Tipo, você foi infectado e mesmo sendo da área sentiu sintomas e só foi internado depois. A dúvida é, nesse período, o que é que você fez? Então, como médico, como é que você se comportou? Você se isolou, né? Como você falou, ficou isolado. Como foi esse período aí até você ir para a UPA? Acho que é isso que ele quer saber. Período de medidas simples. Tentar fazer com que o próprio corpo reaja à doença. Então, beber muito líquido, se alimentar bem, um repouso relativo, né? Evitar esforços muito exagerados e, principalmente, certo? Evitar se automedicar, né? A gente está vendo aí uma brinca acerca das medicações, acerca de alguns tipos de remédio. E eu confesso que eu, como médico, não tomei nenhuma medicação que demandasse a observação intra-hospitalar. Então, por exemplo, no meu caso, eu simplesmente quanto térmico, analgésico e água, somente. E aí, com a piora do quadro, quando eu fui levado para um ambiente hospitalar, devido à piora do meu quadro, lá sim, aí abriu um esquema, né, o espectro de medicações, e aí fiz uso de antibióticos, fiz uso do antimalárico, fiz uso de antiviral, certo? E aí estudinho em ambiente hospitalar. Em casa, enquanto os sintomas pudessem ser tratados apenas em casa, seria somente cuidado de vó, canja de galinha, uma aguinha, certo? Aqueles cuidados de vó. Renata cuidando, né? Renata cuidando, minha esposa cuidou muito bem de mim. Se enquadram no grupo de risco, deixa eu ver aqui de quem é a pergunta. Vai respondendo aí. Pessoas que têm imunidade baixa. A questão sobre imunidade baixa, ela não é uma quantidade, ela não é um valor, nem é considerada uma condição crônica, Então ela não está dentro dos critérios de grupo de risco. O paciente que normalmente ele diz que tem imunidade baixa é o paciente que adoece com facilidade, né? Paciente que a gripe está passando ali na esquina, você já está espirrando. Mas, na verdade, isso não configura um grupo de risco. O que configura o grupo de risco são as doenças crônicas, né, que estão relatadas pelo Ministério da Saúde, e o caso, por exemplo, de você fazer parte de alguma situação de risco. Idade, estar gestante, fora isso, mais nada. Oi, Hugo. Oi, voltou um pouquinho. Eu estava dizendo, com relação à imunidade, grupo de risco. Grupo de risco são patologias, doenças crônicas,
hipertensão, diabetes, asma moderada a grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, neoplasia, ou condições clínicas como a idade, certo? Idade acima de 60 anos, e estar grávida, por exemplo, estar gestante seria grupo de risco. Em relação à imunidade, não faz parte do critério de grupo de risco. É verdade. A gente sabe que, inclusive, o secretário de saúde aqui do município, ele adiantou aí que foram feitos pedidos de testes rápidos, né, na última sexta-feira. Estão aguardando aí cerca de 6 mil testes rápidos aqui para Campina Grande. E a Mariana está perguntando o seguinte, a Mariana Lucena, o teste rápido, ele é confiável para o diagnóstico? O que acontece? A gente tem, de acordo com o período de sintomas, a gente tem indicação de determinado método para diagnóstico, certo? Então, a partir e mais precocemente, o que a gente é o chamado certo? O teste que é feito através de conteúdo do nariz e da garganta, da orofaringe, é retirado com um suave, que é um cotonetezinho, e a partir disso esse material é enviado para o laboratório e o resultado chega após alguns dias, né, que é o chamado PCR. Esse resultado aponta para a presença ou ausência do vírus, né? O teste rápido que está chegando para nós, que não existe só um tipo, mas o teste rápido que está chegando para nós, ele deve ser usado a partir do 8º dia de sintomas. Então, ele não é muito bom, muito adequado para trazer uma precocidade no diagnóstico, né? Do 8º ao 10º dia dos sintomas é onde ele é mais preciso. O que a gente está observando, né? Um alto índice de falsos negativos, ou seja, o teste rápido dá negativo e ainda assim a pessoa está com a doença, ou teve contato com corona. Então, assim, não é tão seguro, mas é que ele realmente tem um período muito curto de tempo onde ele é eficaz para dar a resposta, para dar o diagnóstico. Por isso que o teste rápido, ele realmente não é o principal. O principal é o PCR, que é feito com coleta de material. Muito bem. Hugo, tem o pessoal do Mister Cook Picuí dizendo que adicionamos em nossas preparações ingredientes que possam contribuir para o aumento da imunidade de nossos consumidores, como inhame, açafrão e etc. O que mais aí é bom para a imunidade, doutor Hugo? Existe um aspecto de conhecimento popular muito forte, né, acerca do que é bom para a imunidade, né? Eu escuto a recomendação da minha avó. Eu vou passar aqui a receita da minha avó, tá certo? Minha avó me recomenda tomar todo dia um copinho de limão com um pouquinho de gengibre, de alho espremido e própolis. E aí ela faz essa receita para a imunidade. Misturado com melzinho, tem que ter um melzinho. E aí, assim, na verdade a gente sabe, todo dia à noite eu tenho que tomar esse garapinho aqui e mostrar para minha avó que estou tomando, senão ela não acredita. Mas enfim, na verdade existe muito do conhecimento popular, né, acerca dos alimentos que sejam melhores para a imunidade ou não. O que eu diria de forma simples, se consumam frutas, consumam verduras, né? Evitem o excesso de fast food, porque isso aí é o que vai trazer melhor, o seu corpo vai reagir melhor ao seu alimento. A Lau, nossa Lauzinha, a Laudivânia, está perguntando: boa noite, doutor Hugo, já que a Covid ela pode deixar sequelas respiratórias em pacientes que receberam alta? Deixa, eu estou vendo que você está bem, assim, você está tranquilo. Então, recebeu alta no sábado, como é que está? Assim, você se sente bem, né? Me sinto muito bem. Tem estudos inconclusivos acerca de algum grau de fibrose refratário ao pacientes mais graves. E a gente sabe que do acometimento do corona nos pulmões é um padrão que
entre os médicos a gente popularmente conhece como padrão de vidro fosco. Diferentes áreas do pulmão são infiltradas com vírus que causam reação local inflamatória, né? Essa reação local inflamatória, ela vai causar uma reabsorção, né? Ela vai causar um processo cicatricial e bem, né? E o pulmão voltar à sua função normal, como ele pode acontecer de forma deficiente ou de forma muito agressiva, e a linguagem popular, gerar cicatrizes. Essas cicatrizes podem gerar alguma deficiência, alguma dificuldade na respiração a médio e longo prazo, mas isso é muito experimental ainda, falar sobre isso. Pessoalmente, eu estou bem, me sinto bem, percebo quase nada, né? Estou me recuperando bem a cada dia e, assim, pessoalmente, eu não espero não ficar com nenhuma sequela. Não vai ficar, se Deus quiser. Se Deus quiser. A Rosângela pergunta o seguinte: fibromialgia, ela está no grupo de risco? Fibromialgia. Não. A fibromialgia, ela não aumenta a morbimortalidade associada ao Covid, né? Ela não faz parte do risco. Pois é, o Monte Nevado, falando novamente aqui, diz o seguinte, que as pessoas precisam rever a forma de usar, ele citou, mas ele não diz quem citou, mas acredito que deve ter alguma autoridade de saúde dizendo que as pessoas precisam rever a forma de usar o Uber, elevadores, no nosso caso aqui no condomínio, tomamos algumas providências, tipo, colocamos uma capa para facilitar a limpeza. Dos elevadores, enfim. Painel do elevador. Isso. Está correto, né? Corretíssimo. Isso é uma mudança simples no dia a dia. O Monte Nevado é o prédio onde eu moro, está participando. Desculpa. É verdade, desculpa. A Janaína Barros, ela diz o seguinte: quem tem apneia do sono pode ser considerado grupo de risco? Depende. Normalmente a apneia do sono, ela não vem somente com a apneia, né? Normalmente o paciente que tem o distúrbio do sono, ele não tem só esse distúrbio. Então, provavelmente ele pode ser considerado grupo de risco por outras patologias associadas, né? Especificamente a apneia do sono, se você tem apneia do sono, provavelmente há outras comorbidades presentes que aí devem ser consideradas com atenção. Pronto, o pessoal lá do prédio também do Monte Nevado, aqui conosco, dizendo, doutor, estamos higienizando várias vezes ao dia, e desde ontem os elevadores foram programados para ficarem com as portas abertas. Correto também, até porque os carros também, tem uma questão aí em relação ao uso do ar-condicionado, né? Que o bichinho lá, o coronavírus, ele gosta do frio e ficaria lá também no ar-condicionado, por isso que os carros também precisam, de preferência, estarem sempre com os vidros abertos, né? Isso, é uma facilidade a mais para que o ar circule. Tudo que envolve o distanciamento social, a gente quer evitar que as pessoas compartilhem ambientes fechados durante muito tempo, né? Então, se houver a possibilidade, abrir a janela do carro, né, deixar circular o ar, né? Ou então, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham em ambiente, ela deixar o ar circular, o contágio. Hugo, tem um outro ensaio com você, viu? O pessoal lá do prédio aí cheio de perguntas dizendo que teria uma outra sugestão quanto ao uso do elevador, que é que muitos moradores entraram em pânico com esse caso do doutor Hugo. Gente, é aquela questão da informação, Hugo, que eu sempre defendo. Tem pessoas que dizem, eu não quero mais escutar falar do coronavírus. Gente, é o conhecimento que vai te ajudar no combate ao coronavírus. Porque é um conhecimento de qualidade, né? Aí você começa a tomar os cuidados, não entre em pânico por qualquer besteira. O doutor Hugo está curado. Graças a Deus ele está curado. E contando a história, vai voltar a trabalhar, quer dizer, se as autoridades
não soubessem que isso seria um risco ele voltar a trabalhar, ele teria que ficar em casa, mas ele vai voltar a trabalhar. Então, não se preocupem, né, Hugo? Não, e os cuidados continuam os mesmos. Sempre sair de casa com a máscara, próximo de outras pessoas. Os cuidados continuam os mesmos. A gente só precisa de informação de qualidade, né, para evitar o pânico e gerar realmente convivência. Olha, tem uma outra pessoa falando aí, com quantos dias, a partir do início dos sintomas, você apresentou a piora da parte respiratória? Você falou que foi dia 7, né? Quando você pegou e sentiu os sintomas, foi dia 12. Dia 12. Foram, né? Foi com 5 dias. Com 5 dias. Exatamente esse. Com 5 dias eu comecei a apresentar um cansaço, né? E a pior noite lá internado, no Pedro I, foi do 7º para o 8º dia. E aí que realmente apresentei a necessidade do oxigênio, da oxigenoterapia, e precisou aumentar a quantidade de litros, e foi o momento mais assustador da internação, né? Mas que coincidiu exatamente com o período em que a gente espera que haja a piora ou a melhora do quadro. Mais ou menos com Pois é. Olha, o pessoal da equipe do Hospital Regional de Picuí mandando um abraço aí para você. Aí a Josimere, um abraço, pessoal. Doutor Hugo, muito querido, né? A Sueli mandando um abraço para a Dona Graça. Tem uma outra pessoa aqui falando o seguinte: tomo algo parecido, só que aí acordar, não entendi muito essa pergunta. Laranja, kiwi, limão, deve ser aí o material, o que é bom, né? O kit imunidade. Deve ser o kit imunidade. E quantos dias os exames laboratoriais podem dar alterado? É isso? Não sei se ficou clara a pergunta, Hugo. Assim, o exame específico do corona, a coleta dele tem que ser feita no início, de preferência, dos pacientes. Que tivesse sintoma que encaixa, né, com o critério de fazer o exame, e o resultado chega mais ou menos entre 5 e 7 dias. Os exames de sangue, né, apresentam alterações já precoces. Desde o começo da doença apresenta algumas alterações já visíveis no exame de sangue, não patognomônicos para a COVID, mas que indicam ou sugerem, e com a melhora clínica também há a melhora laboratorial, né? Acompanha mais ou menos a melhora dos sintomas, também faz com que os estudos bioquímicos também se normalizem com esse período. Pois é, a Vilma aí também perguntando, você tinha alguma comorbidade? Eu escutei falando que tem um pouquinho só de ar. A gente sabe que asma não apresenta nenhum risco, né, em relação à Covid-19. E a asma controlada normalmente não vai ser nem considerado fator de risco, por exemplo, para afastamento profissional. Com asma como o que eu tenho, né? É uma asma que eu tenho 3 crises no ano, no máximo 4 crises no ano, bem controlada, sem uso de medicação contínua. A gente tem todos os critérios, né, de asma. A asma moderada já se torna fator de risco, né? Já se torna grupo de risco e já pode indicar, inclusive, afastamento de atividade, se for atividade de risco.
No meu caso, eu tenho, além da asma, também tenho obesidade. Também estou acima do peso, né? E aí isso também... Atenção, Carliane e Heraldo, onde é que está a balança? A nossa... Está na hora, viu? Olha, gente, é só para descontrair. A Liene perguntando aqui, durante o tratamento, quais foram os medicamentos que tomou? O Hugo falou isso, Liene, lá no início. Eu, inclusive, gostaria de dizer para vocês que nós vamos deixar essa live salva lá no meu Instagram, viu, Hugo? Para o pessoal que quiser acompanhar a entrevista do Hugo, quem não conseguiu acompanhar aqui. Uma outra pessoa aqui também perguntando em relação à comorbidade, né? A gente acabou de responder. O Alan dizendo o seguinte: minha esposa gostaria de saber se existe pré-diabético e se existe se essas pessoas estão no grupo de risco, né? Se as pessoas pré-diabéticas estão no grupo de risco. E só para enfatizar também, a cloroquina pode ser usada no início da doença. E aí, a gente, pelo que está divulgado, aí a cloroquina, pelo menos oficialmente, nada por enquanto, né? A gente tem que aí as autoridades de saúde, né, Hugo? Isso, respondendo as duas perguntas, né? A primeira pergunta em relação ao diabetes, ninguém aqui então a gente sabe que existem níveis que a gente se comunica com o paciente chamando de pré-diabetes. É importante que o pré-diabético tenha o mesmo cuidado, né? Principalmente se ele usa medicação contínua, ele já devia se cuidar como diabético, né? Então isso é importante. E em relação à cloroquina, por exemplo, a gente sabe que não há uma recomendação, não há um grande estudo multicêntrico, né, que indique o uso indiscriminado da medicação. É uma medicação que traz riscos, né, principalmente se for usado sem orientação médica. Então, assim, eu falo como médico, né, e como paciente. Eu, por exemplo, prefiro que seja para deixar que fosse decidido qual seria a terapêutica. Usei hidroxicloroquina no tratamento, assim como azitromicina, ceftriaxona, oseltamivir, né? Usei um esquema terapêutico, né, que vem sendo usado em vários estados, em vários países, e esse esquema indicado por um médico que me examinou, avaliou meu histórico e viu o que eu podia usar ou não. Então, não recomendamos de forma alguma, né, a automedicação, não recomendamos a medicação precoce, certo, para sintomas de gripe, de jeito nenhum. É importante que tudo seja indicado por um médico, né? É importante esse cuidado. Hugo, a gente está chegando 8h55, infelizmente. Eu quero, inclusive, já de pronto fazer um convite aqui para Hugo, né? Amanhã não, porque nós temos um dado já no programa, mas sexta-feira você pode participar conosco lá no programa Jaqueline Felipe, por telefone, claro. Acredito que sim. Seria excelente participar. Ou até para a gente dar continuidade, são tantas perguntas aqui e a gente não vai conseguir responder a todas. A gente está perguntando aí da sua saturação, se chegou a quanto, né? Você falou entre 25 e 50, não foi isso, Hugo? 25 e 50 foi o acometimento do pulmão, visualizado na tomografia. A saturação em si, na pior noite, chegou a 85%.
precisando de oxigênio para poder voltar ali a 89, 90. Que foi o que ficou durante a madrugada. Bom, Felipe Augusto falando, Deus é bom, Hugo, feliz com sua recuperação, que Deus te bendiga, amém. Hugo, eu queria lhe sugerir algo aqui, proposto também aqui pelo meu esposo. A gente poderia fazer o seguinte, em relação, se vocês quiserem disponibilidade, a gente pode encerrar aqui a live, essa primeira live, e aí a gente coloca mais uns 10, 15 minutos aí só para você responder a essas perguntas, Hugo, pode ser? Ótimo, por mim, tranquilo. Tô de quarentena. Gente, só com então a todos vocês que estão aí conosco, para que vocês voltem e participem se vocês querem fazer alguma pergunta. Eu vou deixar 2 perguntas aí. Quais são os cuidados que as pessoas que moram com quem foi infectado devem ter? Essa é uma primeira pergunta, já fica aí com você. Aqui, deixa eu ver uma outra pergunta. Em relação às pessoas infectadas e... Deixa eu suco de limão, fica alguma sequela respiratória após ter tido vírus, né? Bom, essas duas perguntas, então, nós vamos sair agora. Tá? Certo. E automaticamente, só vou salvar aqui essa primeira live e automaticamente a gente já volta então com você. Gente, volta com a gente e aí você pode continuar fazendo as perguntas aí pro Hugo, tá bom? Tudo Até bem. já, pessoal. Até já. De fato, viu? Né, Hugo? Aquele valor. Estava fazendo uma hora, muito pouco, diante dessa realidade que a gente está vivendo, ainda mais a gente tem uma pessoa tão próxima assim, que viveu essa experiência e existem muitas perguntas que as pessoas estão se fazendo, né? Quer dizer, você está em casa, no isolamento social, cheio de interrogações, cheio de perguntas, a mídia só bombardeando e a gente está fazendo esse trabalho de formiguinha, tentando
trazer esclarecimentos, né, explicações aqui. Então, vamos continuar e você continua respondendo aí. Seja... Sim. Só relembrando, qual foi a última pergunta mesmo? Deixa eu lembrar. Eu não estou lembrando, não. Quais são os cuidados que você precisa ter se, por exemplo, com uma pessoa infectada dentro de casa? Quais são os cuidados? Sim, isso. Aquela questão do isolamento, né? Exato. Além das questões de isolamento que são comuns, né, para todos os pacientes, que estão com sintomas que sejam suspeitos de Covid, quando a gente tem um paciente que é confirmado, o ideal é que ele use um cômodo separado da casa. A gente sabe que nem sempre isso é possível, mas essa é a recomendação. Se possível, que durma separado de outras pessoas, pelo menos 1,5 m a 2 metros de distância. Utensílios de rotina, como copo, garfo, prato separado, né? Isso. Ou sempre com o uso da máscara, né, para evitar contaminar o ambiente. E tem que ter certos cuidados com a rotina, com roupa de cama, roupa de banho. Tem uma rotinazinha bem complexa. Aqui em casa, acabou que eu não precisei viver isso de forma meticulosa, porque minha esposa também testou positivo. Renata também testou positivo para o Covid. O caso dela foi bem mais leve, graças a Deus. A gente não se preocupou tanto com ela. Porque... ela foi e tomou a medicação? Ela não precisou. Ela apresentou sintomas com 2 dias que eu comecei os sintomas. Eu comecei na terça, e na quinta-feira ela começou com
pergunta, pessoas que têm problema de hipotiroidismo, deixa eu puxar aqui de novo, hipotiroidismo, tem que ter cuidado, ai gente, desculpa, eu não puxei essa pergunta toda, tem que ter cuidado, já que faz uso de remédio contínuo, por favor. Na verdade, o hipotireoidismo, se ele for bem controlado, se a medicação estiver estável, o nível de T4, o TSH estiver tudo ok, o cuidado dele é um cuidado comum. Né? Caso ele apresente, a gente está percebendo que o Covid ele ataca mais, com mais veemência, cardiopatias, né? Pacientes que têm hipertensão, cardiopatias, diabetes, ou alguns que são mais deletérios, que quando você acaba sendo acometido, o caso se torna mais grave. Um caso como o hipotireoidismo, o próprio hormônio que você toma através do comprimido, ele deve ser suficiente para manter o seu corpo funcionando bem. Então, se você for bem controlado, se o seu nível de T4, TSH estiver estável, acompanhado pelo seu endocrinologista, seus cuidados são regulares, seus cuidados são os mesmos. Pois é, o doutor, você falou agora há pouco a questão da obesidade também, né, doutor Rafael Figueiredo. Isso. Outra pessoa perguntando, tem que lembrar que ele também que tem que lembrar que existem os casos assintomáticos, que são fonte de transmissão, né? Por isso a necessidade de precaução. Simplesmente não. Imagina, por exemplo, um paciente, mas que vai ter. Vai dizer que a tosse é alérgica e simplesmente, né? Então, como é que a gente se defende se não tiver realmente uma atenção sincera às medidas de contenção? É aquela história, como é que eu vou lutar, como é que eu vou combater o invisível, né? Exato. Então, se você for parar para pensar, você entra numa neura aí tamanha. O Afrânio perguntando quais os cuidados para quem tem pressão alta e trabalha na área da saúde, Hugo. Eita, Afrânio, meu amigo aí de Picuí. Pois é, manter o uso regular das medicações, certo? E se for possível, né, se você puder ser realocado em um trabalho que não seja na linha de frente, é preferível, né? Principalmente hipertensos, diabéticos, maiores de 60 anos. Se não for o caso, né, é importante que você tenha todos os cuidados para que você evite essa contaminação. Hugo, eu até coloquei aqui uns pontos também, né, que a gente vai, é tanta coisa que está acontecendo até ver essa questão aí, desenvolver essa vacina, a gente vê que tantos testes aí estão sendo realizados, né, no Rio de Janeiro, Exato. Por exemplo, no Rio de Janeiro, deixa eu ver aqui se eu não vou achar aqui tão fácil, mas uma aqui as perguntas, para a gente não perder tempo. O Álvaro diz o seguinte: fiz exames pulmonares, rins, fígado e etc., tudo normal. Minha imunidade está ótima. Tomo vitamina A e zinco, porém sou obeso e estou em acompanhamento com nutricionista. Estou no grupo de risco? Você faz parte do grupo de risco pela obesidade. Verdade. O fator que ele coloca dentro do grupo de risco é a obesidade, nesse caso. Em maior escala continua sendo a melhor forma de organizar a sociedade e combater a proliferação do vírus, do Covid-19? Então, isso é discutido em larga escala, tanto por gestores como por pesquisadores, biólogos, epidemiologistas, infectologistas. E assim, eu não quero ser dono da verdade aqui, mas o que a gente imagina que funcione seria a testagem em massa, para que a gente pudesse saber quais são os hotspots, as áreas quentes, as áreas onde tem maior contaminação, e aí nessa área que tem maior contaminação, a gente trata diferente daquela área que está mais tranquila. Tá entendendo? Então, assim, na forma de gerir, por exemplo, o controle do comércio, o controle do transporte público, seria uma ferramenta muito boa para os políticos, para os gestores, que a gente tivesse a testagem em massa. É uma informação de alta
acesso? A partir de que indicadores eu vou ver se isso trouxe um aumento muito grande na contaminação, né? Então, a gente sabe que é um recurso muito bom. Se a gente tivesse acesso à testagem em massa, seria um recurso muito bom para nós. Olha, Hugo, nós, pelo jeito, nós vamos completar aqui as 2 horas de live, viu, Manu? Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Em nível de Brasil, né, gente, a gente tem aí estratégias para amenizar os quadros da doença. Por exemplo, no Rio de Janeiro, estão acontecendo tratamentos experimentais do plasma, né, da utilização do plasma, que é para pacientes graves. Tem uma outra dos chineses, Hugo, em relação ao sangue, ao tipo de propenso para a doença do coronavírus, aliás, para a doença do Covid-19, do que o zero positivo, por exemplo, o O positivo. Você já tem conhecimento aí dessas... A gente acompanha, Jaque, eu digo para você, é uma enxurrada de estudos, de testes, de pesquisas que chegam e a gente tenta se atualizar. O que a gente tem de mais atualizado nesse sentido, pelo menos o que eu tive acesso, é que a maior probabilidade é que o mecanismo que o corona ataca as células envolve a replicação da partícula M, então ela impede que a hemácia se ligue ao ferro, certo? De forma simplória. Ou seja, ela causa com que aquela hemácia não atue corretamente, ou seja, a maior seja uma doença hematológica, né? Não seja uma doença do pulmão primária, mas seja uma doença do sangue, né? E aí essa pesquisa ela bate com a ideia de que a gente tem visto um comportamento diferente do corona, do Covid, a depender do tipo sanguíneo, né? A depender do tipo sanguíneo, ela tem uma forma mais agressiva ou uma forma mais branda, né? E aí a gente vê essas pesquisas e todos os dias chega informação diferente, chega informação nova. É difícil estar atualizado. É verdade. Hugo, eu queria só complementar também essa sua fala aí, e quando eu estava ouvindo essa entrevista também de um especialista, ele dizendo o seguinte, que em relação a essa utilização do plasma para pacientes graves, que o tratamento é experimental, né, para pacientes graves, todas as evidências Brasil, e que vai mudar o que vai mudar, na verdade, o cenário é o aparecimento da vacina, né? E é pelo que a gente está torcendo. É que chegue logo essa vacina. A Carliana dizendo qual o seu tipo sanguíneo e o de Renata. Fiquei curiosa agora. Por curiosidade, o meu tipo é o A positivo e o da minha esposa é O negativo. Bate com a pesquisa. Tá respondido aí, né? Você só para aí, né? Heraldo também aí, pois é, nossos líderes de conexão, duas pessoas maravilhosas. Olha, gente, no mais, dizer para vocês que nós estamos muito felizes, sim. Vou falar aqui por todos, né, que estão aí também nos acompanhando, estamos muito felizes em você estar bem, com saúde, estar relatando aí toda essa experiência. Isso vai te acrescentar muito mais, né? Mas principalmente como um homem de Deus, né? Uma pessoa que também tem um ofício muito bonito, né? Que é cuidar de pessoas, e esse amor pelo teu ofício é o que te fortalece também para você voltar aí à labuta na próxima terça-feira, viu, meu amigo? Deixa eu dizer aqui, deixa eu falar aqui o que o Álvaro está dizendo. Quero deixar meu abraço ao doutor Hugo, dizer que Deus é fiel e está com ele sempre. Deus continue abençoando, guardando, protegendo, livrando de todo o mal. Abraço, Jaqueline, que Deus nos abençoe. Muito obrigada. Doutor Rafael Figueiredo dizendo o seguinte, vacina estão... Deixa eu me ver aqui, doutor Rafael. Vacinas estão em estudo, mas só serão uma verdade 21. Bom, eu não sei, doutor Rafael, mas novidade, enfim, não sei, né? Nessa altura do campeonato,
Doutor Rafael, dizendo novamente, um abraço a Hugo e felicidades nessa recuperação. A gente também torce, viu, doutor? Que as coisas realmente caminhem, que os nossos cientistas, nós temos aí um belo exemplo aqui em Campina Grande, a doutora Adriana Mello, que você conhece, Exato. e com descoberta aí do Zika vírus, quer dizer, pessoas... Pesquisadoras uma pesquisadora muito respeitada, inclusive eu acredito, né, que Deus sim pode trabalhar também na mente dos nossos cientistas, né, dos nossos estudiosos, e quem sabe logo, logo, a gente não tem uma resposta aí de vacina. Uma solução mais precoce, se Deus quiser. Se a gente está... Vida Hugo, abração Jaqueline, Hugo e Renata. Olha, Hugo, eu gostaria que você enfatizasse esse momento, para quem ainda acompanha aí a live, em relação às orientações como um todo, já que, por exemplo, hoje é quinta-feira, a gente está na iminência já de, na próxima segunda-feira, haver a reabertura do comércio aqui em Campina Grande. Sabemos que são dois lados, né? Um lado a economia, o outro lado a saúde, a vida, mas existem muitas pessoas também passando fome, né? A realidade é bem dura, pelo que quem tem condições de ficar em casa e todo mês ter o dinheirinho lá na conta é uma realidade. Agora, quem tem que correr atrás para batalhar, como eu via hoje também um senhor vendendo umas coisinhas no meio da duras, cruas, e que a gente precisa ter esse olhar mais voltado nesse sentido, né, Hugo? Como médico, mas também como cidadão, o que você passa para nós nesse momento? Pois é, gente. O que de melhor eu posso deixar é que adotem medidas, né, de distanciamento social. É muito importante essas medidas, principalmente porque a gente está lidando com algo que é novo, é novidade para os médicos, é novidade para os gestores, é novidade para a população, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado, não ignorar, não é verdade? Não ignorar o potencial que o corona tem para ser deletério, para causar mal, certo? Mas a gente não a gente possa minimizar a proliferação dele e fazer com que a nossa família, as pessoas que nós amamos estejam bem, estejam em segurança. Portanto, medidas como usar máscara, certo? Evitar o contato próximo com outras pessoas, evitar aglomerações, certo? Cuidar dos nossos idosos. Que nós podemos usar nesse período onde já tem pessoas passando fome, já tem pessoas com dificuldade. Vamos usar mais da nossa solidariedade. Nos tornemos mais solidários. Olhemos mais um pouquinho para a dor do outro. Olhemos mais um pouquinho para aqueles que sofrem, certo? E tenhamos esse olhar de compaixão para quem está ao nosso redor. E às vezes a gente não precisa fazer muita coisa, mas o pouco que todos fazem se torna algo extremamente relevante, se torna algo que realmente alcança aqueles que estão precisando, que estão em dificuldade, que estão sofrendo. Então, se eu posso deixar uma mensagem é essa: vamos adotar aquilo que nós temos de melhor, multiplicar aquilo que nós temos de melhor, aquele amor que Deus plantou no nosso coração, que a gente possa compartilhar para o outro, e que esse amor possa dia a dia, a gente expressar esse amor pelo outro com medidas de contenção, né, com medidas de distanciamento social. É o primeiro momento na história onde não abraçar demonstra amor. Né? Então, que a gente possa lembrar dos nossos, 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 que a gente possa lembrar
nossos idosos, estar presente através dos recursos que nós temos tecnológicos, estar juntos, procurar compartilhar das nossas emoções, não nos enclausurar na frente de uma TV com tanta notícia ruim, mas procurar aquilo que nos dá esperança. Assim como a Bíblia fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que nos dá esperança é saber que Deus não perdeu o controle. Deus é soberano sobre todas as coisas. E Ele tem cuidado das nossas vidas. Ele tem cuidado de nós, não tem esquecido de nós. E nisso nós podemos verdadeiramente descansar. Amém? Amém. Olha, a Fátima Monteiro, não tem jeito. Lá do PSF do Jardim Continental, está muito feliz com sua recuperação. Se Deus quiser, logo não estou aí. Pois é. A Eliana dizendo assim, doutor Hugo é um médico abençoado, fui sua paciente aqui de Picuí, teve o prazer de acompanhar meu pré-natal junto com ele, um homem de Deus, desejo muita saúde e muitas bênçãos em sua vida, né? Muitas boa. Eu tenho certeza que quem participou pôde realmente acompanhar muitas informações importantes nesse momento, onde a gente tem tantas perguntas a serem respondidas, e eu te confesso que esse projeto ele surgiu exatamente nesse intuito, de tentar ajudar as pessoas. Por quê? Porque, infelizmente, o bombardeio das notícias, e principalmente com essa questão psicológica que às vezes você diz, hoje mesmo, eu tiro por mim, hoje mesmo, por mais que eu queira estar informada, então eu mesmo também já estou me controlando, sabe? Porque tem hora que a cabeça fica realmente muito cheia e você precisa, né, ter um alívio para que você também fique bem. Né? A gente tem trazido aqui a doutora Josi Marques, tem conversado bastante conosco, inclusive é uma profissional que também está à disposição do pessoal da saúde, não é isso? Tem um programinha lá que criaram por parte da prefeitura exatamente para que ela pudesse também tratar esses profissionais. E por falar nisso, eu queria só que você falasse para nós o que é que teus colegas relatam para você no sentido do emocional, assim, quando eles estão no plantão, quando eles chegam em casa e sabem que precisam voltar para continuar aí essa jornada. Tem sido um desafio, já. Nesse sentido, tem sido um desafio. Alguns têm sofrido mais do que os outros, né? Principalmente por causa da família. Voltar para casa depois de passar uma rotina de plantão, onde você é exposto, lida com pacientes, voltar para casa é muito difícil, né? Tanto que alguns colegas têm optado por se afastar do lar durante esse período de pandemia para poder estar mais tranquilo, né? Estar mais em paz. E assim, a gente tem se unido muito. É uma coisa que tem acontecido, pelo menos no nosso meio. Muitos colegas têm se unido, né, para compartilhar. Muitos colegas têm procurado o apoio, né, uns dos outros, de psicólogos que têm se colocado à disposição para ajudar, e isso tem feito a diferença. Muito bem. Hugo,
Vamos então finalizar a nossa live, levamos mais 40 minutos aí, quer dizer, foram duas lives, e eu gostaria muito de agradecer, tá? Agradecer a Deus pela sua vida, principalmente, né? Que Deus te abençoe muito, continue trabalhando na sua vida, que você continue sendo essa pessoa que você é, e claro, com muita força, fé e foco para continuar aí nessa tua jornada como médico. Obrigada por essa participação. Eu agradeço demais esse espaço. E ele estimula a continuar. Esse projeto é um projeto muito interessante, que tem um serviço à sociedade de ótima qualidade. Ele estimula a continuar. Tá? Obrigado por esse convite, por ter estado aqui com você. Eu que agradeço, viu? Obrigada, gente. Boa noite para todos. Tchau, pessoal. Um abraço para todos. Sexta-feira temos mais uma live, dessa vez com a Sandra Paula Amorim, tá? A Neide aí dizendo que pegou no final. Não tem problema, Neide. A gente vai salvar essa live, vai ficar lá no meu Instagram. Vocês podem seguir lá, @Jaqueline Felipe. Nós vamos deixar as duas lives salvas para que vocês possam aí acompanhar todas as orientações do Dr. Hugo, né, que passou aí por essa experiência. Saúde e fé, Hugo. Boa noite. Isso mesmo, Jaque. Deus abençoe. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Eu aproveito e mando um abraço para minha amiga Sheila. Olha, já estamos com 114 dias do ano de